Essa voz acorda com você de manhã. Ela julga o seu rosto no espelho. Ela revive conversas que aconteceram há 10 anos. Ela ensaia respostas para situações que nunca vão existir. Ela te condena, te absolve, te intimida, te consola. Ela nunca para. E a pergunta que ninguém faz, a pergunta que muda tudo quando você finalmente a faz: quem é essa voz? Em 1929, um homem fez algo que o mundo não esperava. Jiddu Krishnamurti havia sido escolhido desde criança para ser o Messias da nova era. A sociedade teosófica o preparou durante décadas. Ele tinha milhares de seguidores, prestígio, poder espiritual. Eu dissolvo a ordem. Nenhum homem pode te dar a verdade, nenhum guru, nenhum livro, nenhuma tradição. Aquele que segue outro ser humano não pode encontrar a verdade. Ele abriu mão de tudo, do poder, da adoração, da identidade que haviam construído para ele. Por quê? Porque Krishnamurti havia descoberto algo perturbador sobre a natureza da mente humana. Ele percebeu que a voz dentro da sua cabeça não é você. Pense por um momento. Você escolheu sua língua materna? Não. Ela foi instalada em você antes que você pudesse questionar qualquer coisa. Você escolheu seus primeiros medos? Não. Eles chegaram antes da razão. Você escolheu o nome que carrega, a religião que te formou, os valores que parecem seus, a política que defende, o ideal de beleza que te faz se sentir inadequado. Krishnamurti chamava isso de condicionamento. E ele não usava essa palavra como crítica, usava como diagnóstico. A mente humana, ele dizia, é como um rio que corre entre margens construídas pela cultura, pela família, pelo trauma, pelo desejo de aprovação. O rio acredita que escolheu seu próprio caminho, mas as margens estavam lá muito antes do rio começar a fluir. E a voz na sua cabeça, aquela que não para, é a voz das margens. Não é a sua voz. Existe uma voz. Você a ouve agora. Ela leu essa frase junto com você. Talvez tenha comentado algo. Talvez tenha concordado. Talvez tenha duvidado. Décadas depois de Krishnamurti, a ciência começou a fazer as mesmas perguntas com instrumentos diferentes. O neurocientista Benjamin Libet realizou um experimento que abalou a noção de livre-arbítrio. Ele descobriu que o cérebro já decidiu mover um músculo até 350 milissegundos antes de você ter consciência dessa decisão. O psicólogo Daniel Kahneman dividiu a mente em 2 sistemas. O sistema 1, rápido, automático, emocional. O sistema 2, lento, racional, deliberado. E a grande revelação: o sistema 1 governa a maior parte da sua vida. O sistema 2 existe principalmente para justificar o que o sistema 1 já decidiu. Em outras palavras, a sua razão trabalha para o seu condicionamento. A voz na sua cabeça, que você chama de eu pensando, é na maior parte do tempo um advogado de defesa automático, construindo argumentos para decisões que você não tomou conscientemente. Krishnamurti dizia isso em 1950. Há uma palavra sânscrita, ahamkara. Ela significa literalmente o fazedor do eu, o fabricante da identidade. Todas as tradições filosóficas profundas, do budismo à fenomenologia de Husserl, do Vedanta à psicologia junguiana, apontam para o mesmo mistério. O eu que você acredita ser pode ser uma construção narrativa, uma história que a mente conta sobre si mesma para criar coerência num universo que, em sua essência, não tem forma fixa. O filósofo David Hume buscou o eu dentro de si mesmo. E o que encontrou? Percepções, sensações, pensamentos, emoções. Uma sequência de experiências, mas nenhum observador fixo por trás de tudo isso. Krishnamurti foi mais radical ainda. Ele disse: o observador é o observado. Quando você olha para a sua raiva, você e a raiva não são 2 coisas separadas. Quando você observa seu medo, não há um você seguro do lado de fora, olhando para um medo distante. Você é o medo. Você é a raiva. Você é o pensamento. E quando isso se torna claro, visceralmente claro, não apenas intelectualmente, algo se parte. A ilusão de que existe um piloto permanente dentro de você, dirigindo sua vida, começa a se dissolver. Mas por que isso importa além da filosofia pessoal?
Porque a voz coletiva funciona da mesma maneira. As sociedades constroem identidades coletivas com o mesmo mecanismo que os indivíduos usam para construir o eu: nação, raça, religião, ideologia, classe. E essas identidades coletivas têm vozes próprias, vozes que sussurram que o outro é uma ameaça, que nossa verdade é a única verdade, que a violência em nome do grupo é justiça. Krishnamurti via no nacionalismo, em qualquer forma de tribalismo psicológico, a mesma estrutura do ego individual. Uma separação artificial que gera medo e do medo, conflito. Ele disse uma vez: quando você se chama de inglês, indiano, muçulmano ou hindu, está sendo violento. Você sabe disso? Porque está separando a si mesmo do resto da humanidade. Essa é uma afirmação perturbadora, porque vai contra tudo que nossas culturas nos ensinaram a valorizar. Mas olhe ao redor. Cada guerra na história da humanidade começou com uma voz coletiva, convencendo um grupo de que eles eram fundamentalmente diferentes e superiores a outro grupo. A voz na cabeça do indivíduo e a voz na cabeça da civilização operam pelo mesmo código: condicionamento, separação, conflito. Do ponto de vista da evolução, a voz incessante faz sentido. Por centenas de milhares de anos, a mente humana foi moldada para sobreviver, não para contemplar. O pensamento acelerado, a análise constante de ameaças, a hipervigilância, tudo isso foi vantagem adaptativa na savana africana. Mas nós saímos da savana e a mente não foi atualizada. Você carrega um sistema operacional de 250 mil anos num mundo que mudou radicalmente em 200. O hardware evoluiu para detectar leões. O software ainda roda os mesmos algoritmos, mas agora projeta leões em reuniões de trabalho, em discussões de família, em comentários de redes sociais. O filósofo francês Blaise Pascal escreveu no século XVII: todo o infortúnio dos homens deriva de uma única coisa: não saber ficar quieto num quarto. Ele não sabia da neurociência evolutiva, mas havia percebido o mesmo fenômeno. A mente que não consegue parar é uma mente que ainda está correndo de um predador que já não existe. E Krishnamurti, que não usava o vocabulário da biologia evolutiva, chegou à mesma conclusão por outro caminho. O pensamento é sempre velho. Ele nunca pode ser novo. Ele nunca pode encontrar o novo, porque o pensamento é a resposta da memória, e a memória é sempre o passado. Então, o que existe quando a voz para? Essa é a pergunta que Krishnamurti passou 70 anos tentando apontar. Com cuidado, porque ele sabia que qualquer resposta que ele desse se tornaria outra crença, outro condicionamento, outra voz. Ele não chamava isso de iluminação. Não chamava de Deus. Não chamava de vazio. Ele chamava de atenção. Não a atenção que você se esforça para ter, não a concentração forçada, mas uma atenção que surge naturalmente quando o pensamento compulsivo, por um momento, cessa. É o que os meditadores chamam de presença, o que os físicos quânticos chamam de observação pura, o que os poetas chamam de êxtase, o que as crianças têm naturalmente antes que a cultura as ensine a ter pressa. Você já teve um momento assim, diante de um pôr do sol que te desarmou completamente, no meio de uma música que suspendeu o tempo, no instante após uma gargalhada profunda, no primeiro segundo depois de acordar, antes que a lista de preocupações chegue? Nesses instantes, quem estava lá? Não a sua história, não seus planos, não seus medos, não sua identidade, apenas isso. Krishnamurti dizia que nesses momentos você não está ausente. Você está pela primeira vez completamente presente. E aqui chegamos ao paradoxo central. Você não pode aprender a silenciar a voz, porque qualquer técnica que você use para silenciá-la se torna outra atividade da voz, outra estratégia do ego, outra história que a mente conta sobre si mesma. Eu estou meditando para me libertar. Eu estou seguindo esse método filosófico para transcender o condicionamento. Eu estou ouvindo esse conteúdo para me tornar uma pessoa mais consciente.
A voz absorve até as tentativas de escapar dela. Krishnamurti sabia disso, e é por isso que ele recusava ser guru, porque qualquer método que ele ensinasse se tornaria uma nova prisão mais sofisticada. Então, o que ele fazia? Ele perguntava, ele perturbava, ele desestabilizava as certezas. Ele colocava o espelho na frente da mente e dizia: olhe, apenas olhe, sem julgamento, sem método, sem objetivo. Apenas observe o que está acontecendo dentro de você agora. E na qualidade dessa observação, sem o observador que julga, sem o ego que interpreta, algo diferente pode emergir. Não como conquista, como graça. Então voltemos ao início. Existe uma voz na sua cabeça. Ela está ouvindo isso agora, ela está comentando, concordando com algumas partes, resistindo a outras, pensando em algo que precisa fazer depois. Talvez já esteja formulando como vai explicar esse conteúdo para alguém. A questão não é silenciá-la pela força. A questão é vê-la. Vê-la como o produto de tudo que te aconteceu, como a soma dos seus medos, das suas esperanças, das palavras que ouviu antes de ter vocabulário para processá-las, como o eco de uma cultura, de uma família, de uma época. E então, num momento de clareza rara, perguntar: se a voz é feita de tudo que me foi dado, o que sou eu antes de tudo isso? Krishnamurti não deu a resposta. Porque a resposta não pode ser dada. Ela só pode ser vivida. E talvez, apenas talvez, o simples fato de você ter chegado até aqui, nessa pergunta, com essa qualidade de atenção, já seja o começo